Esse vídeo eu estou fazendo especialmente para o empreendedor que se sente um funcionário da própria empresa. Não sei se você é essa pessoa ou se você conhece alguém que fala o seguinte: eu não consigo contratar porque ninguém faz o que eu faço. É difícil delegar o que eu faço na empresa, eu faço um papel muito importante, eu faço um papel muito complexo. Eu não duvido disso, tá? Eu não estou questionando a importância multidisciplinar do empreendedor. Mas eu quero te convidar a olhar isso de uma outra ótica, tá? O que acontece? É muito comum um empreendedor, quando ele está começando uma empresa, no early stage ali, quando ele está desenvolvendo a coisa, ele ser o centro do empreendimento dele, do negócio. Ele é a visão, ele é a implementação, ele é a execução. Toda a empresa é um reflexo da vida e da alma dele. Logo, tem muitas coisas ali do dia a dia, da parte de serviço, que dependem dele. Ele não sistematizou isso, ele não criou processos para isso e ele traz funcionários para a equipe. Ele já até contratou uma, duas, três pessoas, mas a entrega não tem a mesma qualidade dele e ele simplesmente não consegue se deslocar da empresa porque ele não sente confiança para isso. Ele sente que a qualidade vai cair, que vão surgir problemas, etc. E nesse movimento aí, a coisa mais comum que você vê são empresas que prendem o próprio empreendedor nela, né? Gaiolas ali. O empreendedor fica limitado, ele fica torturado pela própria empresa. Ele queria empreender para ser livre, mas agora ele tem um emprego só que com o nome dele na reta, né? O que acontece? Deixa eu dar a minha visão aqui, a visão do meu sócio, a visão que nós estamos trazendo e construindo na nossa empresa, tá? Se você é um empreendedor que está construindo uma empresa, provavelmente você é uma pessoa muito multidisciplinar. Você é uma pessoa, desculpa falar, acima da média, tá? Você é uma pessoa que escolheu o caminho mais difícil que existe para se trilhar. Você é uma pessoa que recusou ter um escopo definido de trabalho. Você recusou receber ordens, você recusou estar dentro de um quadrado executando tal função. E não tem nada de errado com isso, tá? Eu tô elogiando, eu tô vangloriando, eu tô celebrando o meu lado, que é o dos empreendedores, né? Quem tá do outro lado da moeda vai ver um monte de coisas bonitas do outro lado também e vice-versa, tá? O meu papel não é de crítica, mas é de elogio pro lado do empreendedor, que é o que eu tô fazendo e com quem eu tô conversando nesse vídeo, tá? E por você ter escolhido esse caminho, né, eu falei que você é uma pessoa multidisciplinar, porque um empreendedor, principalmente no começo de uma empresa, ele precisa ser um pouco de tudo, né? Você, por exemplo, decidiu abrir uma empresa de design, mas você precisa ser o financeiro da sua empresa, você precisa ser o jurídico, você precisa ser o comercial, você precisa ser o atendimento, você precisa ser o designer, você precisa ser o copywriter, você precisa ser o desenvolvedor de site. Existe uma série de disciplinas que você precisa aprender, não só os hard skills, mas os soft skills para lidar com isso, para desenvolver isso, para construir isso e para entregar no mercado. Só que, conforme a coisa vai tomando proporção e você tem 1, 2, 5, 10 clientes, tudo isso fica muito misturado. É como se você fosse um cubo mágico, né? Cada quadradinho do cubo mágico é um pedaço da empresa, só que a empresa é o cubo mágico e não tem como desmanchar esse cubo mágico, senão você vai morrer, né? A empresa depende do cubo inteiro porque cada peça isolada não faz sentido, né? Ou seja, quando algumas empresas atingem esse nível aqui, esse estágio, elas saem de 0 clientes para ter 5 a 10 clientes, mas com um empreendedor ali, por mais que ele tenha contratado uma ou duas pessoas, ele ainda é o cubo mágico, você acaba atingindo um teto ali e você não consegue fazer nada com isso porque você não consegue desmanchar esse cubo para montar uns cubos novos, né? Qual que é a visão que eu tenho, qual que é a visão que a gente tem aqui na empresa? O papel de um fundador não é se vangloriar por ele ser um cubo mágico, por ele ser todas as partes do cubo, né, da empresa, usando essa analogia. Muitas pessoas às vezes batem no peito, né, e se vangloriam com um ego de que isso os torna diferente, isso os torna mais qualificadas. De fato, você está fazendo mais funções do que a média, você está trabalhando muito mais horas do que a média.
mas isso só expõe um defeito que você tem, que é a falta de visão de empreendedorismo, na verdade, de um empresário que trabalha com recursos, de reconhecer o cubo mágico que você criou e começar a fatiar esse cubo mágico em funções específicas na sua empresa. Então, o que você precisa fazer para sair desse estágio e construir uma empresa que seja maior que você, que sobreviva sem você, que você possa desmanchar esse cubo, construir outros, não estar na operação e a sua operação ali, a sua empresa continuar rodando? Você precisa começar a analisar o cubo mágico que é você e começar a se perguntar. Primeiro exercício, começa a mapear. Quais os lados do meu cubo? Eu tenho a área comercial que eu faço, hoje eu faço venda, eu produzo contrato, eu produzo entrega. Então você vai começar a mapear as facetas desse cubo e separar elas. Então você vai pegar a empresa, você, o empreendedor multidisciplinar, e vai começar a dividir em várias áreas. Pense em tudo o que você faz, todas as áreas da empresa que você atua e começa a puxar elas. A partir disso, cada área você vai dividir ela em cubos, né? A gente pegou um lado aqui do cubo, agora você vai dividir em quadradinhos. E é aqui que está a parte mais legal. Como o cubo mágico ele é uma combinação única que nasceu de você, da sua alma, da sua visão, aquela combinação de cores, né, abusando dessa ideologia aqui, diz respeito à sua visão sobre o negócio. Então, é muito interessante você olhar o que está acontecendo hoje, né? Qual o estado da sua empresa e principalmente como você gostaria que ela fosse e construísse os cubos ali de cada... Estou viajando nessa analogia aqui, mas acho que está dando para entender, né? Construísse ali os cubos de cada lado de acordo com como você gostaria que eles fossem. E isso envolve até você olhar para a contratação, para buscar cargos no mercado de maneira diferente. Porque pode ser que uma outra empresa, a combinação do cubo dela ali é diferente. A maneira como... Vamos ser mais tático aqui, né? A maneira como ela constrói a área jurídica ali é diferente. Às vezes ela tem um advogado, um produtor de contrato, a maneira que ela produz a área de serviço é diferente. Às vezes ela tem um head de marketing, 2 copywriters, um designer, mas você, no seu cubo, você tem um designer e um tal. Você construiu a sua empresa diferente. Então você vai começar, agora que você separou essas áreas e começou a organizar elas, você vai buscar profissionais no mercado para representar cada peça desses lados do cubo que você está montando. E aqui que é a grande sacada, você não vai buscar cargos tradicionais no mercado, você vai criar novos cargos que correspondam à maneira que você quer que o cubo seja, que a empresa seja. De repente, a sua empresa roda de um jeito hoje que não tem um copywriter como o mercado fala, mas tem alguém que trabalha mais com a escrita de um jeito diferente. Você vai começar a buscar pessoas que tenham as skills necessárias para se tornarem quem a sua empresa precisa. E não você vai buscar um profissional pronto e vai plugar na sua empresa e vai deixar que ele transforme a sua empresa. Eu penso diferente, eu acredito que não deve ser dessa forma, né? Muita gente fala no mercado, contrate pessoas melhor que você. Isso faz sentido, mas nessa ótica, você não deve contratar pessoas prontas. Você deve contratar pessoas capacitadas e com expertises, mas que estejam dispostas a serem treinadas para seguir a sua visão e formar o cubo que você quer, formar a empresa que você quer. E aí, você, empreendedor, você só vai conseguir começar a fazer essa jogada no mercado quando você tiver uma visão muito visionária, muito madura, muito certeira sobre como você quer que seja a sua empresa, como você quer que seja o seu cubo mágico. Comece a acreditar que você é bom o suficiente para criar um cubo mágico melhor que o do mercado. A sua área de serviço vai ser diferente, ela vai ter ali 2 designers a mais, não sei o quê. Claro, você pode buscar referências, mas você nunca vai ser único, você nunca vai construir um monopólio, você nunca vai construir algo diferente
se você não criar isso a partir da sua alma, da sua visão, de como o seu negócio surgiu, de como você quer que ele seja. Ouse trabalhar no campo da ideação de uma própria tese sobre a empresa, sobre como ela deve operar, sobre como devem ser as áreas. E aí você vai buscando pessoas no mercado para ir compondo a sua visão. E deixa eu recapitular isso aqui que é muito importante, tá? Eu acabei empolgando aqui, agora eu quero ser mais pragmático aqui, tá? Você é um empreendedor multidisciplinar que executa várias coisas, mas o mérito não é você ser foda e fazer um monte de coisa. O mérito de um empreendedor que vai se tornar um empresário, alguém capaz de administrar recurso, é pegar a visão dele, a empresa que ele criou sozinho, enquanto um multidisciplinar, organizar ela em lados ali, em caixas, contratar pessoas capazes de serem treinadas e educadas pela sua visão de como a empresa tem que ser, para que elas assumam essas caixas e uma vez que elas estiverem na empresa treinadas, elas amadureçam, se tornam independentes e fortes para expandir a sua visão, de forma que a sua visão original esteja ocorrendo sem você e melhor, se torne melhor do que você, cresça, crie adjacências. Agora a sua empresa que era 1 se tornou 2, que se tornou 4, que se tornou 8, que já tem áreas diferentes. O seu papel agora é orquestrar a visão e deixar com que ela cresça por conta própria. Como uma planta, você não vai falar que o galho vai nascer daquele jeito. São muitos galhos nascendo para todo lado, mas você tinha a visão daquela planta. E esse é o grande mérito do empreendedor. Quando você construir uma empresa que seja maior que a sua visão, que funcione no standard, no padrão de qualidade que você opera ali, mas ela se torne maior que você, funcione sem você e funcione com uma qualidade melhor do que se você estivesse trabalhando nela, você é um empresário de sucesso. Você construiu uma empresa e não foi apenas um ótimo funcionário da própria empresa. Percebe que eu estou falando de uma jogada de construir algo que funciona, vive e cresce independente de você? Nasceu de você, é um filho que você pôs no mundo, você educou, estruturou, criou áreas, encontrou pessoas, treinou, deu espaço e agora cresceram, se tornaram mais fortes que você. E você é o pai de algo que é muito melhor sem você. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Isso é exatamente o que está acontecendo na minha empresa. Eu e o meu sócio estamos nesse exato movimento. Nós, a grosso modo aqui, construímos uma empresa hoje, e não vou ficar falando de número, resultado, eu não quero usar argumentos aqui para isso. Eu quero que você questione a minha visão, tá? Nós construímos uma empresa, modéstia à parte, de muito sucesso, mas é uma empresa muito jovem e que nós estamos vislumbrando, né, esse cubo mágico aí despedaçado com várias facetas, mas nós estamos transitando de ser 2 freelancers trabalhando juntos, criando, executando. Eu vendia, eu produzia contrato, eu fazia o atendimento do cliente, meu sócio produzia o design, produzia o copy, nós 2 estávamos ali minerando, trabalhando na empresa. Agora nós estamos parando de fazer isso para organizar a nossa visão, encontrar pessoas no mercado que sejam capazes de executar a nossa visão, contratando elas, treinando elas, criando sistemas para que elas operem a nossa visão. E a quantidade de resultados que nós estamos obtendo é um absurdo. Um dos sintomas que eu estou sentindo, que provavelmente você vai sentir, se já não sente nessa fase de empresa, é que as coisas começam a ramificar e você perde a alçada de tudo. Você já não sabe mais o que está acontecendo no produto, você já não está mais tão no detalhe da área financeira, você não opera em todas as facetas da sua empresa, porque elas são grandes demais, elas são profundas demais, elas são independentes demais. E já tem ramificações agora, já tem uma hierarquia onde a sua visão passa para alguém que implementa, que passa para alguém que treina, que passa para alguém que executa, e você já não está mais micro-administrando o funcionário porque ele está muito longe de você. E agora o seu trabalho é pensar na empresa e não estar lá produzindo e entregando para ela.
Se isso te deu um insight, meu amigo, o meu objetivo nesse vídeo é destravar a cabeça de um empreendedor que é um ótimo funcionário. Para com essa cabeça de que você tem que ser muito bom funcionário, de que você tem que entregar bastante. A empresa precisa ser maior que você, ela precisa ser independente de você. Não seja um ótimo freelancer. Empreender não é só uma questão de se dedicar mais, de trabalhar mais, de fazer mais do mesmo, é fazer diferente. É usar a sua visão e a sua força de trabalho para criar algo, colocar momentum nisso e deixar que isso vá para o mundo sem depender do seu controle, tá? Eu queria só abrir essa ideia aqui, eu quero fazer um vídeo mais técnico sobre isso, como contratar pessoas, como estruturar processos, como estruturar áreas, como desenhar sistemas, como sair de um freelancer para se tornar o dono da empresa e começar a orquestrar ela. São 10 horas da noite numa sexta-feira, eu tô desde as 5 horas da manhã trabalhando, eu tava fazendo a janta ali, eu tô cozinhando um macarrão, eu não comi ainda, mas eu não consegui nem terminar a janta porque eu precisava vir aqui e vomitar essa ideia. Uma das teses que eu tenho aqui com o YouTube, com a criação de conteúdo, eu não me dou ao trabalho de criar um roteiro para o vídeo. Eu acredito que a criação de conteúdo é um mecanismo para eu amadurecer as minhas ideias. Esse vídeo fez sentido, te deu um insight ótimo, mas ele está fazendo muito bem, está fazendo mais bem para mim do que para você. Porque enquanto eu falo, enquanto eu gravo, enquanto eu edito, posto, analiso, eu vejo o que fez sentido, o que não fez, como essa ideia poderia ser melhor, como expressar ela com mais clareza, como ela poderia ser diferente. E nesse processo, vídeo após vídeo, post após post, eu me torno um comunicador bom, um cara que cria teses boas, claras, aplicáveis, replicáveis. Eu não estou preocupado em fazer um vídeo perfeito, eu estou preocupado em me tornar uma pessoa capaz de criar vídeos perfeitos, né? Assim, se for possível isso, mas é uma jornada de autodesenvolvimento. Por isso que eu não preciso ter um canal com um vídeo, mas um canal com 1000 vídeos, onde eu venho aqui, pego as minhas ideias, as minhas teses, a maneira que eu vejo o mundo, puxo isso, fragmento, jogo para você, ficou ruim, ficou confuso, até que fez sentido, tá fazendo sentido, de vídeo em vídeo. A gente constrói essa relação onde você absorve a minha ideia, você gravita, nós compartilhamos uma maneira de ver o mundo e, quiçá, o grande prêmio aqui, eu te ajudar de alguma forma, eu te dar uma luz, eu te dar um insight, eu te dar um recurso, eu ser útil para você. E nós temos uma relação de seguidor, de criador, onde existe um caráter de utilidade. Nossa vida foi melhor por conta desse vídeo. Fez sentido? Se esse é o caso para você, deixa um joinha aqui, comenta, se inscreve. E você ainda é o cubo mágico ou você está trabalhando para fatiar o seu cubo mágico e encontrar pessoas no mercado capazes de operar esses cubos aí para que a sua empresa seja maior que você? Eu acho que essa analogia do cubo mágico fez sentido, hein?